Eu sempre acreditei que tinha feito a coisa certa. Por décadas eu acreditei nisso. Meu nome é Roberto Almeida, tenho 76 anos, e a decisão que salvou minha carreira foi a mesma que destruiu minha família, só que eu demorei quase 30 anos para entender isso. Em 1974, eu tinha 24 anos e trabalhava numa pequena empresa de contabilidade no interior de São Paulo. Ganhava pouco, morava num apartamento apertado com minha esposa Dalva e nosso filho mais velho, o Marcelo, que tinha 2 anos na época. Dalva estava grávida da nossa segunda filha, a Cláudia. A vida era simples, às vezes difícil, mas era nossa. Eu acordava cedo, tomava café com ela na cozinha pequena, e havia algo naquele silêncio de manhã cedo com o cheiro de café e o barulho do Marcelo começando a se mexer no quarto, que eu hoje reconheço como uma forma de felicidade que eu não soube nomear na época. Foi nesse momento que surgiu a oportunidade. Uma multinacional americana abrindo escritório em São Paulo precisava de um contador jovem disposto a trabalhar muito, aprender inglês rapidamente e viajar com frequência. O salário era 4 vezes o que eu ganhava. 4 vezes. Eu lembro de olhar para aquele número no papel como se fosse uma ilusão. Fui para casa naquele dia e disse para a Dalva que tínhamos que conversar. Ela me ouviu em silêncio. Ela sempre me ouviu em silêncio quando o assunto era importante. Depois de um tempo, ela perguntou quanto eu ia ficar fora de casa por semana. Eu disse que no começo seria bastante, talvez uns 3, 4 dias. Ela assentiu com a cabeça daquele jeito dela, aquele jeito que eu aprendi, tarde demais, que significava que ela estava concordando com a boca, mas carregando alguma coisa por dentro que ela não sabia como colocar em palavras. Eu assumi o emprego. E durante os primeiros anos, tudo pareceu funcionar. Mandava dinheiro, compramos uma casa maior, as crianças foram para boas escolas, a Dalva pôde parar de trabalhar. Do ponto de vista material, eu estava entregando tudo o que um pai e marido deveriam entregar. Eu me convencia disso toda vez que pegava um avião, toda vez que passava uma semana em outra cidade, toda vez que ligava de um hotel em Recife ou no Rio e ouvia a voz do Marcelo me contar alguma coisa da escola que eu não conseguia acompanhar direito porque estava cansado e com a cabeça ainda na reunião do dia. Os anos foram passando com aquela velocidade que a gente só percebe depois. A Cláudia aprendeu a andar e eu soube pelo telefone. O Marcelo entrou no colégio, depois na faculdade, casou. Tudo isso aconteceu numa velocidade que eu não consigo explicar, como se eu tivesse dormindo em pé enquanto a vida acontecia ao meu lado. Eu estava lá em casa nos fins de semana, às vezes, mas presença física não é a mesma coisa que presença de verdade. Eu chegava cansado, queria silêncio, queria descansar para começar tudo de novo na segunda-feira. A Dalva cuidava das crianças, da casa, das contas, das consultas médicas, das reuniões de escola, de tudo. Ela construiu uma vida que funcionava sem mim no centro dela, porque ela não tinha outra escolha. Eu subi na empresa. Fui promovido 3 vezes em 12 anos. Virei diretor financeiro para a América do Sul. Meu nome apareceu em revistas de negócios. Colegas me pediam conselho. Eu sentia que tinha chegado num lugar que meu pai, que era operário, nem conseguiria imaginar. Havia orgulho nisso, um orgulho genuíno, e eu não vou fingir que não havia. Mas havia algo que eu empurrava para baixo toda vez que tentava subir. Eram as conversas que o Marcelo parou de ter comigo quando tinha uns 15 anos. Era o jeito que a Cláudia me tratava com uma gentileza educada, quase como se eu fosse um conhecido distante da família, não o pai dela. Era o jeito que a Dalva às vezes ficava olhando pela janela quando ela achava que eu não estava vendo, com aquele olhar de quem aprendeu a não esperar. Quando me aposentei, aos 65 anos, eu imaginei que ia recuperar o tempo.
Eu tinha essa ideia vaga de que agora sim eu ia estar presente, ia conhecer meus netos, ia viajar com a Dalva para lugares que a gente sempre adiou. Só que o tempo não funciona assim. Você não recupera o que não viveu. O Marcelo tinha uma vida construída longe de mim, com os amigos dele, os hábitos dele, uma forma de ser que eu não participei de formar. A Cláudia morava em outro estado. E a Dalva, minha Dalva de 24 anos que concordava com a boca e carregava coisas por dentro, ela tinha aprendido durante décadas a não precisar de mim. Não por maldade, não por ressentimento, mas por sobrevivência. Ela havia se tornado uma pessoa inteira sem mim no centro, e eu não sabia como entrar nessa vida sem parecer um estranho. Ela faleceu em 2019, 5 anos atrás. E nos últimos meses dela, quando eu ficava do lado da cama no hospital, ela me pegou na mão um dia e disse: Roberto, você foi um bom homem. Você só não estava aqui. Ela disse isso sem raiva, com uma calma que foi mais difícil de ouvir do que qualquer briga teria sido. Porque raiva eu saberia como responder. Aquela calma, eu não soube. Eu penso nessa frase quase todo dia. Você foi um bom homem. Você só não estava aqui. Como as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo e ainda assim deixar um vazio desse tamanho? Se eu tivesse que voltar àquela cozinha pequena em 1974, com um cheiro de café e o Marcelo se mexendo no quarto, eu não sei se teria coragem de fazer diferente. Eu era jovem, eu tinha ambição. Eu queria provar alguma coisa para o mundo e para mim mesmo. Mas eu gostaria de ter entendido, antes, que presença não é o que sobra depois que o trabalho acaba. Presença é uma escolha que você faz todo dia, em cada café da manhã, em cada história antes de dormir, em cada silêncio compartilhado que vai formando, aos poucos, a substância de uma vida juntos. Você que está me ouvindo agora, seja qual for a sua idade, eu não estou aqui para dizer o que você deve fazer. Eu só quero que você saiba que o preço de certas vitórias só aparece na conta muitos anos depois, quando você já não pode mais devolver o que gastou. Cuide do que é seu, enquanto ainda é seu.